A aula de hoje nós vamos tratar da função afim. A gente vem falando sobre ela, mas chamou de identidade quando isso aqui foi igual a 0, isso aqui foi igual a 1. A gente chamou de função linear quando b é igual a 0 e a 1 ou outros valores, né? Mas tem que ser diferente de 0. Quando a e b são diferentes de 0, é uma função afim qualquer. Tá? Todas são função afim, mas aqui no caso não vai ter um nome especial. Função afim. O que é a função afim? É uma aplicação de R em R, ou seja, eu tenho um conjunto aqui dos números reais e um conjunto aqui dos números reais, certo? E para fazer a correspondência daqui para cá, eu tenho esse f de x, tá? De tal forma que é o seguinte, se eu tiver aqui um valor, por exemplo, se o x vale 1, para achar o y correspondente, eu vou pegar esse 1, multiplicar por a e somar com b. Então, aqui o valor que aqui está vai ser a vezes 1 mais b. Aí vai corresponder. Se aqui for 0, a vezes 0 mais b. Aí vai corresponder. Se aqui for menos 1, a vezes menos 1 mais b. E aí vai corresponder. Meio. Mesma coisa. Meio vezes a mais b. Então, eu vou ter a imagem formada a partir dessa relação aqui. Vamos ter vários exemplos aqui assim. Por exemplo, se for essa a lei de formação, tá? Y igual a 2x mais 1. Como é que eu vou formar essas relações? Então, eu vou ter o conjunto de partida, que a gente chama de domínio. Eu vou ter o conjunto de chegada, que a gente chama de contradomínio. E a imagem vão ser todos os valores do domínio que correspondem dentro do contradomínio. Neste caso, repare o seguinte. Todos os valores de x vão ter correspondência em y e vai ser de modo que a gente chama infinito, né? Qualquer valor que eu coloque de x, eu vou ter um correspondente em y. E eu posso montar um gráfico a partir disso. Por exemplo, se eu pegar aqui o valor de x igual a 1, ó, 2x menos 1. Tá? Então, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, o correspondente vai ser esse aqui. Ó. Aí a gente marca um pontinho. Para essa lei de formação, 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Se o x for 0, 0. Tá? 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 1, menos 1. Então, está bem aqui. Ó, menos 1. Então, o ponto de correspondência é esse. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, se o x for 2, o y vale 3. Bem aqui assim. Tá? É isso que a gente vai fazer. Certo? Então, eu posso construir os gráficos de todos eles. Por enquanto, a gente não vai mexer muito nisso. Eu vou só mostrar os gráficos já feitos, para que você tenha uma visão geral. E nas aulas seguintes, nos exercícios seguintes, a gente vai trabalhando isso para você compreender. Tá? Então, primeiro é só uma visualização inicial. Então, não tenha pressa. Porque eu não compreendi direito agora. Acontece assim mesmo, a primeira vez que você pode estar vendo. Então, de repente, isso não vai ficar aí no seu cérebro, né? Marcar. Mas, primeiro, entenda. Aí, comece a identificar quem é o A e quem é o B, tá? De cada função dessa daqui. E aprenda a identificar o A positivo, o A negativo e os valores de B, tá? A gente vai já explicar direitinho. Por exemplo, aqui o A vale 2 e o B vale quanto? Menos 1. E aqui, quanto é que vale o A? Vale 1. E o B vale 2. E aqui o A vale quanto? Vale 3 e o B vale 2. E aqui, hein? Epa! Quem acompanha o x é o A, mas não é o 2? Não. Por quê? Porque está dividido por 2. Repara que aqui é uma fração. Então, dá 2 dividido por 2. Ó. Então, a gente separa aqui. Ó. 2 dividido por 2 menos 3 dividido por 2. E isso daqui é o A, que na verdade 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, o A vale 1 e aqui é o nosso B, vale menos 3 meios. Aqui, ó, o A já é negativo, menos 3. Aqui o A, menos 1. O A
menos 2. Aqui quem é o A? É esse ou esse? Né? Calma, separa. E olha quem está acompanhando o x. Quem é? É o menos 3 meios. Então esse é o A. Aqui o B é 4 sobre 2, na verdade 2, né? O B aqui é mais 3, o B é mais 1 e o B aqui vale quanto? Menos 4, tá? Então, isso aí é uma característica que você já tem que prestar atenção. Outra coisa, o gráfico cartesiano da função f de x igual a ax mais b, onde a é diferente de zero, é uma reta, tá bom? Eu não falei, mas quando a gente junta todos os pontos de x e de y, a gente vai criar uma curva chamada reta. Ah, mas a curva é reta? É uma curva chamada reta, tá? E aqui nós temos essa apresentação inicial e eu vou mostrar no GeoGebra esses gráficos e reforçar um pouco o que eu já falei, mas para você ir compreendendo aos poucos, tá bom? Vamos lá para o GeoGebra. Muito bem, então tá aqui, eu coloquei todas as funções. Por algum motivo o GeoGebra já colocou na forma de equação de reta da geometria analítica. Não vai ser o nosso caso, a gente vai olhar apenas assim, tá? Apenas com o y em função de x. Então aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Aí traça a reta, os pontos, tá? Então quando aqui, ó, 2, quando x igual a 2, o que é quando x igual a 2? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, olha, o correspondente do 2 é o 3, tá? Aqui, nesse ponto mais ou menos, tá? Quando o x for 4, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, você vem aqui assim, olha, pode reparar, vem aqui, ó, 7, tá? Entre 6 e 8. Então, a gente traça a reta. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeira coisa, a importância do A positivo e aqui, olha, menos 3x menos 4 e do A negativo. Notou a diferença? Qual é a diferença? É na inclinação da reta, tá? Ó. Quando o A é positivo, os 4 primeiros o A é positivo. A reta é inclinada para a direita. Quando o A é negativo, a reta é inclinada para baixo, né? Ou seja, é inclinada à esquerda. A gente chama isso de crescente e decrescente, como se estivesse subindo uma ladeira, descendo uma ladeira. Matematicamente eu vou explicar melhor depois, que é quando o x aumenta, o y aumenta correspondentemente, então é crescente. Quando o x decresce, aumenta e o y decresce, diminui, é decrescente. Tá? Então vai gravando aí. Outra coisa interessante, o menos 1, o mais 2, o mais 2 e o menos 3 meios. Repara que quando o x, olha aqui, menos 1, tá vendo aqui, ó? Deixa eu fazer um zoom aqui para você enxergar melhor. Olha só, tá aqui esse menos 1. Esse menos 1 é o valor correspondente ao b, tá? Toda vez que a gente tiver na interseção de y, esse valor é o b. Por quê? Porque é o x igual a 0. 2 vezes 0, 0. Aí soma essa parte aqui, ó. Aí fica só o menos 1. A mesma coisa aqui, ó, na outra função. Só que agora o ponto é onde? É no 2. A interseção com o eixo y. É o nosso b. Aqui, ó, mais 2 também, ó. Repara que foi no mesmo ponto a interseção. Tá? E para finalizar aqui, ó, menos 3 meios, ou seja, menos 1,5. Está aqui embaixo, ó. Menos 1,5. Então, o B nos dá a interseção com o eixo Y. Tá? Grava isso daí. Primeira coisa que eu falei, se o A é positivo, tem essa inclinação. Se o A é negativo, tem essa inclinação. Ou seja, o A é positivo é crescente, o A é negativo é decrescente. O A é positivo subindo ladeira, o A é negativo descendo ladeira. O A é positivo quanto maior o x, maior o y, matematicamente isso é o certo. O A é negativo quanto maior o x, menor o y. É isso que a gente tem que entender matematicamente. Tá? Bom, então vamos diminuir um pouco aqui para a gente enxergar as retas de um modo geral. As 4 retas, elas mostram inclinações diferentes. Por quê? Porque o A é diferente. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte. Repara aqui no y igual a x mais 2. Este é o ângulo. Quando
Quando é 2x, olha, repara que o ângulo ele é mais aberto. Mais aberto. Quando é 3, ele é mais aberto ainda. Ó. Tá vendo aqui? Então, o que o A indica? Ele indica o ângulo. Por isso o nome dele é coeficiente angular. Coeficiente angular. O B, ele é o ponto em que intercepta aqui. Ele é chamado de coeficiente linear. Tá? O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. O A mostra a inclinação e o A mostra a abertura do ângulo. Tá? E o B mostra o ponto em que há interseção. Então, todos os gráficos aí mostrados na sua tela. Certo? Vamos futuramente explorar mais. Por enquanto, eu só queria mostrar esse início, para que fique alguma coisa na sua mente em relação aos gráficos. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, eles são interessantes porque mostram tendências, a gente consegue visualizar melhor e a gente tem esse tipo de situação. Uma última informação, antes de a gente ir embora, é o seguinte: existe um local, um ponto, em que o gráfico intercepta, né, o eixo X. Esse ponto a gente chama de raiz, tá? Raiz. No caso dessa aqui, é quando o X vale 0,5 e o Y vai valer 0. Então, ó, quando o X é 0,5, o Y vale 0. Vamos pegar outro aqui. Esse menos X mais 1. Ó, tá aqui, ó, menos X mais 1, olha. A raiz, aqui, root em inglês, né, é 1. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Aqui é a raiz, ó. Menos 1,33333, assim vai. Outra raiz aqui. 1,5. Tá? Outra raiz aqui. 1,33333. Não sei porque deu a mesma coisa. Porque deu a divisão aqui. Mas compreendeu, né? O ponto em que toca o eixo X a gente chama de raiz. Tá? O valor de X, quando ele toca o eixo do X, a abscissa, a gente chama de raiz. Ok? Então essas são algumas informações, a gente vai repetir, você vai compreender, vai fazer exercício, eu espero que você esteja fazendo exercício, e aí você vai compreender. Então, bora voltar para fazer alguns exercícios a mais, e aí você ir compreendendo devagarzinho, mas com firmeza, a função afim. Vamos lá. Muito bem, você percebeu, eu mostrei, que o gráfico é uma reta. E existe um princípio na geometria, fala o seguinte: dado dois pontos, ponto A e um ponto B, eu consigo passar uma linha reta por esses pontos. Nossa, eu não passei, né? Mas imagina que esses são os pontos aqui. Então é essa linha reta aqui. Como no gráfico eu só preciso de uma linha reta, deixa eu tentar fazer aqui um pouco mais reto. Opa! Um pouquinho mais reto, né? Para não ficar um negócio muito feio. Muito bem. Então, se eu tenho aqui, ó, y e x, se eu tiver a lei de formação lá da função f de x igual a x mais b. Se eu tiver o valor de 1x, vou chamar de x1, eu determino o f de x1. Ou seja, eu determino o y1. Se eu tiver um outro ponto, x2, eu determino o f de x2, ou seja, eu determino o y2. Pode imaginar que o a seja positivo, ou seja, crescente, e o b é diferente de zero. Tá? Então, é uma função afim qualquer. Se eu determinar o valor, por exemplo, x1 aqui, x1, e ele corresponde a um y1 aqui. Tá? Então, está aqui, ó. Esse ponto. E se eu achar o x2 aqui, e o y2, por exemplo, for aqui, y2, aqui é o y1 e aqui é o y2. Então, eu tenho dois pontos. Ora, se eu tenho dois pontos de uma reta, né, dado dois pontos, eu posso passar uma linha reta. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico. Para um lado, e eu tenho o gráfico para o outro. Vem aqui, lembra? Quem é? É a raiz. E aqui quem é?
é o B, tá? Então, tá aqui, ó, B. Esse aqui é o ponto x1, y1, e esse aqui é o ponto, eu chamo de A, né? E de B. Então, A é o ponto x1, y1. E B é o ponto x2, y2. Tá? Esse ponto bem aqui, quem é? O x vale 0 e y vale B. E esse ponto bem aqui, quem é? O x vale a raiz, vou chamar de, a gente chama isso de x', tá? X' é a raiz. E o y vale 0. Então, aqui, só aqui eu tenho 4 pontos que me dão esta reta. Então, a partir de 2 pontos só, eu posso construir uma reta e encontrar esta equação, ou, né, a gente pode deixar isso com relação a y. Y igual a ax mais b. Normalmente, essa daqui a gente chama de equação da reta, tá? Tem outras formas de você apresentar a equação da reta, mas a gente chama isso de equação da reta, certo? Então, tá aqui, construir um gráfico a partir disso. Olha só, obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 1, 2, ou seja, esse aqui é o nosso x1, y1, e 3 e menos 2. Esse aqui é o nosso x2, y2. Então, se eu tiver um gráfico, claro que aqui é no esboço, evidentemente, x vale 1, y vale 2. X vale 3, y vale menos 2. Não, x vale 1, y vale 2, é esse ponto. Esse aqui é o nosso A. X vale 3, y vale menos 2. Esse aqui é o nosso B. Então, a partir dele, eu posso traçar a nossa linha reta. Tá? Nossa linha reta. Opa, fazer uma linha reta não é fácil. Então, está aqui a nossa linha reta para um lado, está aqui a nossa linha reta para o outro. Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Deixa eu apagar essa sujeirinha aqui, tá? Ela não existe. Nosso ponto A e o nosso ponto B. Certo. Só que isso daqui é visualmente. Claro que isso aqui é um esboço, por favor, não leve a sério. Olha, esse aqui é o B, né? Esse aqui é o B. E esse aqui é a raiz, né? X', tá? Mas eu tenho esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Só pela reta, ele é crescente ou decrescente? Ele é decrescente, descendo a ladeira, né? Ou seja, quanto maior o X, menor foi o Y, né? Ó, o X aumentou de 1 para 3, o Y diminuiu de 2 para menos 2. Mas não é isso que eu estou atrás. Eu estou querendo a equação da reta. A equação da reta é a equação do tipo AX mais B. Só que eu consigo encontrar isso porque eu tenho, quando o X for 1, Y vale 2. Ó. Quando o X é 1, o Y vale 2. Então, eu tenho aqui, ó, A vezes 1 mais B igual a 2. E quando o X é 3, o Y vale menos 2. Ou seja, A vezes 3 mais B é igual a menos 2. Eu tenho dois valores de x, y, e eu tenho duas incógnitas aqui que eu posso achar agora por um sistema de equação. E aí eu substituo aqui nessa lei de formação e eu obtenho a equação da reta, que é a que a questão está pedindo. Tá? Basicamente, encontrar a equação da reta por dois pontos é encontrar o valor de A e B. Encontrar a equação da reta é encontrar o valor de A e B e substituir aqui. Tá bom? Então, como eu tenho esses dois pontos, eu monto esse sistema de equação e resolvo. Agora, bora arrumar. Vai ficar A mais B igual a 2, né? Arrumando aqui, ó. A mais B igual a 2, certo? Se isso é igual a isso, então 1 é igual ao outro. E aqui arrumando, ó, 3 vezes A mais B, 3 vezes A mais B igual a menos 2. Então, esta aqui é a equação 1, esta aqui é a equação 2. Se eu subtrair a equação 2 da equação 1, eu consigo tirar o B, olha. Porque, olha,
Se eu vou subtrair a equação 2 da equação 1, ó, 3a menos a, 3a menos a, b menos b, né? B menos b e menos 2 menos 2. Menos 2 menos 2. Então, ó, mais b com menos b dá 0. 3a menos a dá 2a. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Divido os dois lados por 2. 2a por 2 dá a, igual menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, eu acho quem aqui? O valor do a. Ora, se o a vale isso, eu consigo achar o valor do b, uma vez que a mais b igual a 2. A vale menos 2, b vale quanto? Fácil, né? Para achar aqui, basta eu somar dos dois lados com 2, menos 2 mais 2 dá 0, b mais 0 é b, 2 mais 2, 4. Então, está aqui o valor do b. Ora, o a vale menos 2, o b vale 4. Então, eu tenho a equação da reta, que eu estava procurando, que é y é igual, ó, no lugar de a, eu vou colocar menos 2, x, que é a nossa variável. No lugar de b, eu vou colocar 4. Está aqui. Essa é a equação da reta. Existe a forma em que você coloca o x para cá e deixa só o 4 para cá, né? Então, seria somar 2x dos dois lados e fica assim, ó, y mais 2x igual a 4. Tá? Ou ainda, você poderia deixar y mais 2x menos 4 igual a 0. Então, essa aqui, todas essas formas aqui são parecidas. É a mesma representação, só que de um jeito diferente, tá? Não é a mesma representação, é a mesma equação, melhor dizer. Vou deixar mais assim. Então, tá aqui, ó. Repara, né, decrescente, quanto é que vale o a? O a vale menos 2, isso é menor que 0, né? Decrescente. Olha o b aqui, ó. Aqui é o b, ó. Vem aqui, ó, 4. Tá? Esse aqui é o valor de x quando y é igual a 0. Para isso dar 0, o x tem que valer 2. Né? 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, y. Aí seria a nossa raiz. Mas a gente vai com calma. Só queria que, para montar a equação da reta, eu só preciso de 2 pontos. Monto o sistema de equação, resolvo, acho o valor de a, acho o valor de b e substituo na forma y igual a x mais b. Tá bom? Beleza? Vamos em frente. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 3 e tem coeficiente angular igual a 2. Quem é o coeficiente angular? É o a. Então, ó, a equação geral é ax mais b. O a vale 2. x1 vale 1 e y1 vale 3. Ora, tranquilo, né? Eu já tenho o valor do a. Eu tenho o valor do x1, y1, é só achar o valor do b. Então, vamos substituir, né? Substituindo. 3 igual a 2 vezes 1 mais b. Ah, beleza. Então, 3 igual a 2 vezes 1, 2, mais b. Subtraindo 2 dos dois lados, isso aqui dá 0. 3 menos 2, 1 igual a b. Logo, b igual a 1. Pronto, está aqui a nossa equação da reta. Y é igual a x e o b vale 1. Está aqui. Mas seria uma reta crescente, passando pelo ponto 1 e 3. Qual é o outro ponto? Facinho, sem nem olhar muita coisa. É só olhar o B, né? O B, ele é o ponto em que toca o Y. Está aqui, ó. Está aqui a nossa reta. Está aqui o nosso gráfico. Crescente, y é positivo. Está aqui o nosso coeficiente linear, que é o 1. Aqui é o ângulo, né? Tudo bem? Tranquilo? Vamos finalizar essa aula de hoje? Olha só. Dados gráficos de funções de R em R, obtenha a lei de correspondência das funções. Não é tão difícil quanto você acha que é. Basta o seguinte, a gente achar pontos interessantes. Por exemplo, esse ponto bem aqui é um ponto interessante. Tá? Por quê? Que ponto é esse? É a raiz.
É o nosso x'. Quando é que isso acontece? Quando y é igual a 0. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, se aqui é o 0, é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui vai ser o 1, 2, 3. Tá? Então, para x igual a menos 1, y igual a 0. Tá? E eu posso escolher, aí teria que escolher um ponto bem bacana, bem próximo. Aqui, ó. Esse ponto bem aqui assim, ó. Tá entre 2 e 3 aproximadamente. Evidentemente eu não vou conseguir um valor exato, tá? Então, faz parte da vida. E aqui vale 1. Olha, para x igual a 2,5, y igual a 1. Pronto. Eu tenho aqui 2 pontos, eu posso achar o A e o B e achar a nossa lei de correspondência. Que é a lei de correspondência? Se você não sacou, é achar a nossa equação aqui. Ó. Tá? Também é chamada lei de correspondência. Aí, basicamente é o seguinte, quando y é 0, A vezes menos 1 mais B. Quando o y é 1, A vezes 2,5, A vezes 2,5 mais B. Arrumando isso aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar 0 igual a menos A mais B. E aqui vai ficar 1 igual a 2,5A mais B. Tá bom? Equação 2, equação 1. Se eu subtrair a equação 2 da equação 1, equação 2 menos equação 1, tá? Vai ficar, olha, isso menos isso menos isso e isso menos isso. Veja bem, 1 menos 0, deixa aqui, né? 2 menos 1. 1 menos 0, 2,5A menos A e B menos B, né? B menos B. 2,5A menos A e 2 menos B. B menos B. B menos B dá 0, 1 menos 0 dá 1, 2,5 menos A dá 2,5 mais 1, né? Então dá 3,5A. Logo, A vai ser 3,5A. Eu posso escrever isso como sendo 35 sobre 10. Tá? Deixa eu até arrumar isso aqui para ficar melhor. Então, olha só. Eu posso escrever isso aqui como sendo, implica que isso é 35 sobre 10A igual a 1. Dá para simplificar por 5 aqui dá 7, por 5 aqui dá 2. Logo, A igual 2 vezes 1, dividido por 7, dá 2 sétimos. Então, isso é nosso A. Tá? Esse é o nosso A. Agora, vamos achar o B. Como é que a gente acha o B? Só substituir em qualquer uma das equações. Olha, A igual a menos A mais B. Então, se A é menos 2 sétimos, quanto é que vale o B? Né? A igual a menos 2 sétimos mais B. Logo, B igual a mais 2 sétimos. Bom, assim o nosso fx, que é a nossa lei de correspondência, vai ficar ax, ou seja, 2 sétimos, ou, aliás, ax, né? 2 sétimos, mais b, que é também 2 sétimos. Ou eu poderia escrever assim, ó, 2 sétimos, x mais 1, também. Tá? Nossa lei de correspondência, então, aqui vai ficar 2 sétimos x mais 1. Esse é o nosso fx, esse é como a gente determina o nosso y. Bom, agora vamos ver a outra aqui. É isso. Bom, esta daqui eu vou deixar para você resolver, tá bom? Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Esse ponto aqui tá bem legal, ó. X igual a menos 2, y vai ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Menos 2 e 5. Menos 2 e 5. x1, y1. Outro ponto bem legal está aqui, ó. X igual a 2, y igual a 3.
x igual a 2, y igual a 3. x2, y2. Pronto. Agora basta você procurar achar o A e o B e resolver essa questão. Não está difícil, tranquilidade. Responde, coloca aqui o valor. Então, olha, resposta da letra B. Ou resposta, só a resposta. Quanto é que... Aí você coloca a lei de correspondência. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a primeira aula sobre a função afim. Aulas futuras a gente vai discutir mais coisas. Espero que você tenha começado a compreender. Calma se não compreendeu completamente. Assista a aula novamente. Assista as futuras aulas. Assista as aulas anteriores, porque isso aqui é um curso completo sobre funções. Então, vai aprendendo aí e a gente vai ajudar. Tá bom? Então, até a próxima aula.